Começando. Para quem não me conhece, sou Eduardo Fará. Eu venho há muitos anos trabalhando a questão do autoconhecimento, tentando entender o que acontece comigo, tentando entender como é que as coisas funcionam, como é que eu posso conseguir uma vida melhor, como é que eu posso ter mais clareza para tomar as decisões que precisam ser tomadas na minha vida. E por conta disso, eu fui estudar ética, fui estudar várias linhas de autoconhecimento, comecei a praticar meditação, mindfulness, desde 95, fui 18 vezes para a Índia, fui buscar na ciência, na espiritualidade, o que é que pode fazer com que eu tome melhores decisões e seja mais feliz. Isso tem muito a ver com o tema que eu vou falar hoje, que é como é que eu posso fazer um 2023 melhor. E também o quanto que a gente está efetivamente abertos para fazer aquilo que precisa ser feito para que 2023 seja um ano melhor. Né? Então, eu vou trabalhar com um método que eu costumo chamar de 5As. O que são os 5As? Né? Um método que eu procurei desenvolver, na verdade, juntar elementos que várias linhas utilizam para poder fazer com que, efetivamente, a gente tenha uma visão mais clara do que está acontecendo com a gente e, com isso, saiba onde quer ir e tome melhores decisões. É basicamente isso. O que são esses 5As? São 5 características que me permitem tomar, primeiro, consciência da realidade e, segundo, avaliar quais são as melhores ações para poder fazer com que essa realidade seja melhor. Isso vale sempre, mas, por exemplo, numa mudança de ciclo, como a gente está passando, onde eu vou sair de um ano e entrar em outro, mas fica propício eu avaliar o que aconteceu no ano anterior e fazer coisas diferentes no ano seguinte. Afinal, insanidade é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se eu repito aquilo que eu fiz em 2022, eu não vou ter um ano diferente do que 2022. Essa premissa também encosta em outro aspecto, que é o quanto que eu sei quais foram os fatores primordiais para que 2022 fosse do jeito que ele foi. O quanto que eu tenho consciência desses fatores. Então, eu uso esse método 5A, que começa com o treino da atenção, começa com a importância, com a percepção e a prática da atenção. Entender que a atenção, que é o primeiro A desses 5, é a base para eu poder saber o que acontece no mundo. No mundo de fora, então se eu não presto atenção, eu bato carro se eu não presto atenção, eu não dirijo bem se eu não presto atenção, eu não sei o que está acontecendo com outra pessoa se eu não presto atenção, eu erro o caminho, se eu não presto atenção, não vai dar coisa boa. Então, para fora, para olhar para fora, a atenção é fundamental. Mas também essa mesma atenção eu uso para olhar para dentro. O que está acontecendo comigo? Onde está bom, onde não está bom na minha vida? O que eu estou gostando, o que eu não estou gostando? O que eu deveria fazer de diferente? O que poderia ser feito para que a minha vida fosse melhor? A atenção permite com que eu faça colocar os vetores para dentro, que eu direcione a minha percepção, porque a atenção é base para a percepção. Se a minha atenção é limitada, a minha percepção é limitada. Como a gente toma decisões baseadas naquilo que a gente percebe, a atenção é fundamental. E eu preciso treinar a atenção, vou falar mais sobre a atenção. Com a atenção, com o treino da atenção, colocando os vetores tanto para fora quanto para dentro, eu tenho capacidade de observar a realidade melhor. Se eu coloco os vetores para fora, eu observo melhor a realidade lá fora. Observo o que acontece, observo como é que é, quanto tempo eu preciso para frear o carro, eu observo quantas calorias eu tenho que comer se eu quero emagrecer, e daí vai. Eu observo fora. Mas eu também posso usar a atenção para fortalecer a auto-observação, a observação daquilo que acontece dentro. O que acontece comigo? Por que eu ajo dessa forma? Quando alguém me fala alguma coisa, o que acontece comigo? Quando eu estou cansado, que tipo de decisões eu tomo? Eu posso observar essa realidade. Se eu observo essa realidade, eu crio condições de saber por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Ou seja, eu começo a ter autoconhecimento, eu começo a entender o que acontece comigo. Eu digo que a autoobservação, ela permite que você observe
e comece a desenhar um mapa seu interno. Como é que funcionam as coisas internamente. A auto-observação é o primeiro passo para eu poder desenhar esse mapa. Mas na hora que eu tenho um autoconhecimento, que deriva da auto-observação, eu tenho capacidade de conhecer o mapa e usar esse mapa. Saber que se eu entrar aqui nessa rua, eu vou sair em tal lugar. E essa outra rua é contramão. Ou, falando da gente, que se eu comer demais, eu vou engordar. E eu me conheço, eu sei que quando eu fico ansioso, eu como mais do que eu preciso. Eu sei que quando eu estou cansado, eu não dou a devida atenção para as pessoas. Eu acabo não olhando para os meus filhos, para o meu companheiro ou companheira. Eu faço alguma coisa que me gera um prejuízo. Eu entendo como eu funciono. Eu sei os elementos que vão fazer diferença na minha vida. Atenção leva à autoobservação, que leva ao autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo nessa vida. É a principal ferramenta que eu posso utilizar para poder viver melhor. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu quero. Começa por aí. O que eu quero? Qual é o meu propósito? Aí eu acabo trabalhando demais, ou acabo fazendo coisas que não são importantes. Depois de um tempo, vou ficar frustrado. Eu vou ficar frustrado, eu vou sentir que eu estou desperdiçando a minha vida, que eu não estou fazendo aquilo que eu precisava. Autoconhecimento é base. E autoconhecimento tem muitas camadas. A gente costuma falar como se autoconhecimento, eu entendi um pouquinho de mim, já sei tudo. O que eu mais vejo é as pessoas conhecerem muito pouco sobre si mesmas, tomando muitas decisões erradas, não sabendo priorizar, falta de autoconhecimento, não sabendo o que é importante, falta de conhecimento, de autoconhecimento. Aí morre alguém querido, fica mal, puxa, cheio de culpa, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque não percebi a realidade, não tinha atenção, porque não se olhava, não tinha autoobservação, porque não se conhecia, não sabia, entre outras coisas, o quanto você amava aquela pessoa. A gente normalmente só lembra disso quando a gente perde. Isso mostra que a gente não se conhecia, não sabia tomar as decisões a partir daquilo que tinha dentro da gente. Só que para conseguir a atenção, a autoobservação e autoconhecimento, eu preciso de força de vontade. Eu preciso tomar algumas atitudes, eu preciso de autodisciplina. Tudo isso só acontece se eu tiver autorresponsabilidade, que é o quarto A. Primeiro A, atenção. Segundo A, autoobservação. Terceiro A, autoconhecimento. Quarto A, autorresponsabilidade. Que é, para mim, uma das características ou um dos valores mais difíceis de todos. Você efetivamente dizer que você está onde você se coloca não é qualquer coisa. Você acreditar nisso 100%. De que tudo que acontece com você tem a sua responsabilidade. Mesmo quando é o outro que faz alguma coisa, porque é sua responsabilidade, como você vai responder para aquilo? Alguém pode bater no seu carro, mas como você responde? Como por alguém ter batido no seu carro, depende 100% de você, não depende do outro. O outro bateu no seu carro, ele tomou uma ação que te afetou de alguma forma. Mas a partir do momento que aquilo aconteceu, está nas suas mãos. Você que escolhe se você vai brigar com ele, se você vai conversar, se você vai ficar nervoso, se você vai ficar tranquilo. É sua responsabilidade. Você que escolhe. Quando eu direciono a autorresponsabilidade, quando eu realmente entendo que eu estou onde eu me coloco, eu não fico esperando pelo outro, pela decisão do outro, por nada do outro. Eu faço aquilo que precisa ser feito. Eu ganho muito mais poder, eu me sinto empoderado. Com tudo isso, com atenção, com autoobservação, com autoconhecimento e autorresponsabilidade, eu consigo chegar no quinto A, que é autoconfiança. A autoconfiança talvez seja um dos lugares mais desejados e positivos que uma pessoa pode ter. A autoconfiança, ela permite com que eu entenda que eu posso, que eu acredite de verdade que eu posso, que eu mereço. A autoconfiança, ela te dá condições, te dá braços, te dá energia para que você faça tudo da melhor forma possível. Tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. É a autoconfiança, por exemplo, que permite com que você se arrisque, que você inove. Hoje, inovação é algo fundamental. Eu costumo brincar e digo para os meus alunos que ou você muda ou você morre. Isso sempre foi uma coisa importante, sempre teve um impacto muito grande
Mas hoje, em dia pós-Covid, isso se tornou uma coisa super importante, super forte. Por quê? Porque a gente vive num mundo que está complicado. É um mundo bem complicado. Um mundo onde a gente já não tem mais certezas, né? As certezas, elas deixaram de existir. Hoje em dia a gente vive num mundo onde as coisas estão confusas, elas não estão claras. É mais difícil você ter certezas das coisas. E as pessoas também estão num momento difícil, um momento delicado. Tem um acrônimo que a gente chama de BANI, que vem do inglês, né? Mas em português significa que as pessoas e as coisas hoje são muito mais frágeis, há uma fragilidade. As pessoas estão muito mais ansiosas, as coisas não são mais lineares e são muitas vezes incompreensíveis. Ou seja, é um caos. O mundo hoje em dia está muito mais caótico. Você não tem aquelas certezas. Antigamente a gente falava num acrônimo chamado VUCA. Eu brinco, chamava MUVUCA, né, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas hoje está ainda pior, porque a gente não conhece tudo. As coisas ficam ainda mais confusas, porque elas não têm uma visão clara, linear. Como é que eu lido com tudo isso? Eu só consigo lidar com tudo isso quando eu sinto autoconfiança, que vem da autorresponsabilidade, que vem do autoconhecimento, que vem da autoobservação e que vem da atenção. Com esses 5 As, eu consigo lidar com esse mundo doido. Eu consigo estar muito mais preparado para responder positivamente ao que quer que seja. Desde uma notícia boa a uma notícia péssima. E aqui eu não estou querendo fantasiar e dizer que a gente não vai sofrer, que não tem desafios, que a vida vira uma moleza. Não é isso. Mas é um espaço dentro que consegue lidar com tudo isso, que consegue se adaptar, que consegue mudar, consegue inovar. Isso é o que 2023 está precisando. Está precisando que as coisas sejam diferentes. Nós precisamos entender também o que na minha vida precisa ser diferente. O que você não está feliz, ou com que você não está feliz. Onde tem insatisfação na sua vida. Onde tem aspectos que te geram angústia, te geram um sentimento de inferioridade, te geram pensamentos negativos, te geram sofrimento. E você percebe isso com a própria atenção. A atenção voltada a identificar e mapear pensamentos repetitivos, pensamentos negativos. De onde eles vêm? Por que isso acontece? Se eu tenho pensamentos negativos é porque tem algo que não está legal comigo. Eu preciso descobrir. Eu preciso fazer algo em relação a isso. Para eu poder me sentir bem, para eu poder sentir que eu mereço, para eu poder sentir que eu dou conta. A vida é legal. A vida é boa. E ela é mesmo, né? A vida é muito boa. Mas será que eu acredito nisso? Isso normalmente só acontece, eu só acredito, quando eu efetivamente tenho autoconfiança. Que vem da autorresponsabilidade, que vem do autoconhecimento, que vem da autoobservação, que vem da atenção. Então, tendo falado rapidamente desses 5 As, como é que eu desenvolvo esses 5 As? A atenção eu desenvolvo treinando. A mesma coisa com a autoobservação. Treinar, sentar todo dia e treinar. Sentar é uma forma de falar, eu tenho muitas formas de treinar a atenção. A que eu considero mais potente e que é a que mais dá base para a autoobservação é o cultivo do silêncio. É a capacidade de sentar e ficar ali me auto-observando. Primeiro treinando a atenção, treinando uma área do nosso cérebro que fica aqui, que é o córtex pré-frontal. Quando eu faço isso, eu tenho condições de fortalecer essa área. Então fica mais fácil com o tempo prestar atenção. Hoje são muitas pesquisas onde a neurociência aponta os benefícios para a saúde mental, os benefícios fisiológicos, né? O aumento, se eu treino muito, inclusive, a área da massa encefálica do córtex pré-frontal devido à neuroplasticidade. Então, eu treino isso. Eu treinando assim, esse cultivo do silêncio, pelo menos 5 minutos por dia. O número que a gente fala para treinar mesmo são 20 minutos por dia. Eu consigo também treinar a autoobservação, eu consigo me observar, perceber o que acontece,
desenhar aquele mapa que eu falei. Então, é sentando e treinando. O autoconhecimento, ele vem na hora que eu começo a fazer o treino da atenção e da autoobservação e com isso fechando um entendimento sobre como é que eu funciono. Eu vou fazendo pequenos fechamentos, vou compreendendo. Isso vale leitura, isso vale terapia individual, terapia em grupo, isso vale trabalhos de propósito, isso vale anotar, por exemplo, eu sugiro muito que as pessoas anotem tudo aquilo que incomoda, chega no final do dia, anota aquilo que te incomodou no dia. E aí depois você vai observar, vai ler tudo isso, você vai perceber que tem um padrão. E aí você vai entendendo onde está esse padrão. Muitas vezes você vai ter que entender o que te gerou esse padrão, quais são as suas crenças, seus condicionamentos. Para isso, muitas vezes você vai ter que revisitar ali sua primeira infância, seu primeiro setênio, 7 anos, para perceber aspectos que aconteceram e que te influenciam até hoje. Traumas, dores, situações vexatórias, sentimentos de abandono, de exclusão. Com isso você vai desenvolvendo autoconhecimento. A autorresponsabilidade você desenvolve adquirindo 2 coisas. Primeiro, força de vontade. Na verdade, todos dependem de força de vontade, mas a autorresponsabilidade também. E a força de vontade você adquire se comprometendo com uma coisa e fazendo. Seja uma coisa pequena, você faz, você se sente empoderado. Se você não faz, você fala para você mesmo, poxa, eu não sou tão bom assim, eu não consigo. E a autorresponsabilidade, ela é desenvolvida quando você observa seus pensamentos e você para, você corta, você interrompe qualquer jogo de acusação, qualquer pensamento acusatório. Porque o contrário da autorresponsabilidade é a vitimização, onde eu fico acusando os outros. Essa prática que você vai fazendo vai te fortalecendo a autorresponsabilidade. E com o tempo você não vai ter mais dúvida. Se aconteceu com você, é sua responsabilidade. É problema seu. Você que tem que dar conta disso. Isso impacta na autorresponsabilidade. Já o autoconhecimento, a autoconfiança, perdão, é um florescimento de todos os outros 4. Com o tempo, essa autoconfiança chega. Ela não é uma coisa cognitiva. Ah, eu confio em mim. Isso não é suficiente. A autoconfiança vem de um sentimento, vem de uma compreensão, não é só de um entendimento cognitivo, é uma compreensão que chega no coração. Ela exige um período maior de maturação. Ela vai chegando aos poucos. Você vai se tornando mais autoconfiante, que não tem nada a ver com orgulho, com vaidade, com arrogância, com prepotência. Toda vez que acontece arrogância, prepotência, vaidade, no fundo é o oposto da autoconfiança. Quando isso acontece, você percebe que a pessoa não confia nela mesma. Porque se eu acredito em alguma coisa, por que eu tenho que provar para o outro? Quando eu tento provar para o outro, estou tentando vender uma imagem para o outro, é porque eu não acredito naquilo. Então a autoconfiança é esse florescimento. E o que tudo isso tem a ver com 2023 e com você estar realmente disposto a fazer um 2023 diferente? Então, 2023 não parece que vai ser um ano simples. Nós estamos no meio de uma mudança de governo. Nós temos um país dividido. Nós temos uma crise econômica batendo na porta. Nós temos as contas que não fecham. Nós temos uma guerra no mundo. Nós temos aumento de índices de fome, né? Nós temos desmatamento, nós temos uma crise forte climática. São muitos os desafios, tanto em termos locais, né, o Brasil, quanto globais. Não é um momento fácil para a humanidade. É um momento de transição. É um momento onde a gente está sendo colocado frente ao resultado das ações que nós temos tomado até hoje. Alguns negam, dizem que não é comigo, esquecem da autorresponsabilidade, né? O que a gente já fez em termos de relações, o que a gente já fez em termos de impacto no meio ambiente. Mas o fato é que a conta está chegando. Como é que a gente lida com tudo isso?
Eu lido. Eu não citei a questão da saúde, né? A Covid, que vai e volta e estamos aí ainda com isso batendo na nossa porta. Eu lido com tudo isso a partir do olhar a realidade. Eu não crio fantasia, eu não deixo medo, não deixo a dúvida, não deixo a fantasia criar mais problemas e mais sofrimentos. Então, a primeira coisa para eu lidar com tudo isso em 2023 é olhar aquilo que é real, é separar fato de interpretação. É poder ver aquilo que é concreto. Olhei aquilo que é concreto, aí eu vou analisar o que eu posso fazer, já que eu sou responsável por aquilo. A minha parte é 100% minha, embora outras pessoas também contribuíram para aquilo, mas a minha parte é só minha. O que eu posso fazer diferente? Quando, por exemplo, eu mantenho um treinamento da minha mente, da atenção, mantenho a mente mais calma, ela não está perdida em pensamentos compulsivos, eu dou espaço para a criatividade vir, que também é fruto da espontaneidade. Então, quando eu vejo, eureka, já descobri uma forma de lidar com o problema, já descobri um jeito diferente de fazer as coisas. Isso é muito legal. Isso permite muita coisa boa. Isso permite com que você encontre as soluções para as questões que se apresentam em 2023. Então, de maneira prática, se eu treino 5A, se eu estou estruturado internamente, eu tenho como responder melhor aos desafios. Outra coisa que faz muita diferença é como eu me sinto. Eu sei que eu vou falar, pode parecer para alguns meio estranho, mas dentro da lógica da autorresponsabilidade, eu escolho o que eu estou sentindo. Eu escolho estar onde eu estou. Eu escolho encarar algo da forma com que eu encaro. E isso vai impactar, por trás de todo sentimento negativo, por exemplo, tem um pensamento. Então isso vai impactar os sentimentos que eu vou ter. Se eu consigo estar nesse centro, nessa paz, né? Porque a autoconfiança me dá paz, me dá tranquilidade. Ela está ligada com harmonia, ela está ligada com uma coisa gostosa. Eu quero ter coisa gostosa. Então, se eu estou nesse centro, nesse lugar, mesmo que alguma coisa venha, uma notícia difícil, uma situação ruim, eu me perco e consigo manter uma certa equanimidade, um centramento. Isso faz com que eu não dê atenção, eu não me perca em ficar pensando nos problemas. Isso permite que eu tenha energia para resolver outras coisas, para atuar melhor. E, além de tudo, para me sentir melhor. O que a gente quer de 2023? A não ser um ano que a gente possa se sentir bem, que a gente possa curtir a vida, que a gente possa aproveitar a beleza de estar vivo. Essa experiência aqui tão ímpar, tão significativa. Para ir fechando esse nosso bate-papo, eu sinto que é muito importante você olhar primeiro para onde na sua vida não está legal. O que em 2022 aproveitar para fazer uma reflexão, fazendo aqui um olhar de tudo que aconteceu em 2022, do que não foi bom. Acho que você pode fazer tanto o que foi bom e o que não foi bom. O que aconteceu? As 3, as 5 principais questões da sua vida. E o que poderia ter sido feito diferente? O que você poderia, se você pensar, podia não ter acontecido, o Brasil podia não ter perdido da Croácia. Isso não vai mudar em nada, não vai te ajudar em nada, porque isso não dependia de você. Mas, aquele relacionamento difícil, aquela situação que você está vivendo profissionalmente, qualquer coisa, relação com a sua saúde, qualquer coisa, o que você poderia ter feito diferente? Tentar aprender com o que aconteceu. Olhar e ver onde é que está difícil, com o que você está insatisfeito. E aí, tentar fazer um plano concreto, um plano viável, factível, do que você pode fazer em 2023. Mas lembre-se que se você não desenvolver esses 5 aspectos que eu te falei, quando chegar no final de 2023, você vai estar nesse mesmo lugar. Então, coloca nesse seu planejamento como é que você vai desenvolver essas 5 características. O quanto que você está afim mesmo. Será que você acredita que a atenção é fundamental? Que a autoobservação, que o autoconhecimento, que a autorresponsabilidade e que a autoconfiança podem fazer diferença na sua vida? Porque se você não acredita, você não vai ter força para fazer nada disso. Talvez você pudesse estudar isso e se comprometer a olhar a fundo,
a tentar estudar a respeito desses temas para ver se eles são realmente tão importantes para você. Se você está disposto, está disposta a pagar o preço deles, a fazer o esforço que é necessário para que eles possam ser desenvolvidos. Eu acredito, eu bebi desse remédio, eu acredito piamente que não dá para eu tomar boas decisões sem desenvolver esses 5 aspectos. Esses 5 aspectos são base para qualquer boa tomada de decisão. Seja na capacidade de perceber aquilo que está por trás da decisão, elementos que vão influenciar a minha escolha, seja para poder ter calma e tranquilidade para executar a escolha feita, para ter firmeza no compromisso assumido. Então, você também pode olhar como é que você está nesses 5 aspectos. Como é que está a sua qualidade de atenção, de autoobservação, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade e de autoconfiança. Ter clareza de onde você está nesses 5 As também vai te ajudar a planejar e a escolher com mais consciência o que você vai fazer para tornar 2023 um ano melhor. Aproveito aqui para desejar a todos um feliz 2023, com muita paz, muita tranquilidade, muita prosperidade, muita saúde, porque se eu consigo dar o meu melhor, eu vou receber o melhor que a vida tem para me dar. É a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, eu desejo que você possa ter as ações que vão te levar a um 2023 que você merece. Feliz, próspero, tranquilo. É isso. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você tem o meu site edufará.com.br. Muito obrigado, gente. Boa noite.